Professor José! Vamos ver ele, olha ele. Vamos lá, querido. Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, trazendo notícias muito importantes e algumas atualizações sobre coisas que algumas criaturas andam fazendo aqui no mundo terreno, mas, para escaparem da polícia, dão justificativas que as causas estão num outro patamar, estão no mundo espiritual. Mas será que para o direito brasileiro isso pode colar? É a explicação que surgiu agora mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês, que se conecta com outras explicações que criminosos usam aqui no nosso país para escapar também da polícia. Mas não está adiantando, não. Está indo uma fila grande para a cadeia e vai ser ruim de algumas criaturas saírem se eles continuarem com essa história que o problema está numa outra dimensão. Isso engana muitas pessoas incautas, muitas pessoas são ludibriadas por vigaristas da fé, mas o nosso papel aqui é alertá-las, mostrar que essas figuras são vigaristas que estão se aproveitando da boa-fé dessas pessoas. Tem outros fatos muito importantes que eu vou abordar aqui com você, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se junte aqui ao nosso portal e compartilhe também os nossos outros vídeos, se você gostar, dando sempre o seu joinha, o seu comentário, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui da seção do comentários do nosso portal, tá legal? Olha, não deixe de responder a enquete, que eu vou colocar também tanto no nosso chat quanto no primeiro comentário, que tem uma situação muito interessante ali, que será muito importante saber a sua opinião, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Começando aqui, resgatando um método que essa extrema-direita usa para iludir pessoas, engabelar pessoas, sempre por esse lado da fé. Claro que isso é para as pessoas que estão identificando como agem essas criaturas, a coisa soa muito mal, mas por interesses políticos acabam também prestando apoio a esse clã Bolsonaro. A senhora Michele, durante a campanha eleitoral passada para a presidência da República, num evento ali que tinha uma penca de criaturas, algumas estão presas hoje, sendo responsabilizadas pelo que fizeram, ela dizia que o Brasil ia cair numa situação muito ruim se tivesse uma eleição aqui, o Lula ganhasse as eleições. O Brasil entraria num abismo muito grande, as pessoas sofreriam, teriam problemas, seria um desemprego, o Brasil ia virar Venezuela, aquela história que você conhece, né? Sempre utilizando do pânico moral, pânico religioso, o pânico vermelho para amedrontar as pessoas, fazer as pessoas votarem pelo medo, não por uma questão de esperança, de futuro, ou até mesmo de uma análise da realidade concreta. Pessoa votando com medo é a pior desgraça que pode acontecer numa sociedade. Mas vamos lá o que a criatura dizia e vamos ver as explicações do senador Magno Malta das agressões que ele praticou contra uma enfermeira, agressões essas que foram documentadas na polícia. Vamos lá. Sejam 168, fortes, gente. Sejam fortes e corajosos. Não negociem com o mal. Essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Que conversa mais fiada é essa, né, gente? Contra os principados e tal, potestades, enfim. E aí o seguinte, né? É a escapatória para vigaristas, não é? Você coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em espíritos, em anjos, em coisas que não estão aqui palpáveis na Terra. Foi o que fez o senador Magno Malta, né? Botou alguém para gravar ele ali enfermo, né? E para dar explicação dessa história da agressão à enfermeira. Vamos ver se o delegado de polícia, claro, o delegado de polícia federal, no inquérito desse, se ele vai achar que isso faz sentido. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu continuo aqui no hospital de F-Star, onde eu fiz minhas últimas cirurgias sem qualquer tipo de intercorrência. O que aconteceu, absolutamente alguma coisa armada, programada, uma tentativa de destruir reputação. Pô, destruir a reputação do senhor, né, senhor Magno Malte? É difícil, né? O senhor é um homem tão reto, tão certo, nunca fala nenhuma mentira, não está unido com pessoas malignas, pessoas que mataram outras tantas pessoas aqui no período da pandemia, pessoas que mentem, que roubam o dinheiro dos seus funcionários. Tudo isso, o senhor está longe, né? Sobretudo de vigaristas que exploram a fé alheia, né? O senhor está longe de tudo isso. Então, destruir a reputação do senhor
seria um negócio muito difícil, né? Mas vamos lá. Depois de tudo que aconteceu com a derrota do Messias, com a dosimetria, que essa perseguição, para mim, nada mais é do que uma guerra espiritual. Mas eu quero afirmar para vocês... Então está explicado. Então, ele começou a dizer que tudo foi uma armação por conta da questão da indicação do Messias não ter passado. Ué, mas aí não passou, o senhor foi vitorioso na história, né? Então quer dizer que alguma entidade espiritual entrou na enfermaria, se apoderou do corpo da enfermeira para dar uma injeção no senhor errada. Vamos pingar, a injeção gente. do contraste não pegou. E aí o senhor ficou com essa história toda, né? Mas vamos seguir aqui. Que... Tá certo aqui? Tá. Não tá certo. Eu quero afirmar para vocês que essa mentira é tão deslavada, sem consequência, irresponsável, que eu vou ser mais firme ainda. Se encontrar algum vídeo meu batendo no rosto da enfermeira, quebrando o óculos dela, eu renuncio do meu mandato. Gente, você acredita, meu amigo, minha amiga, que o senador Magno Malta já não tem informação que não tem uma câmera apontada ali para a cama dele, para o leito dele? Vocês acham mesmo que ele é sincero quando ele desafia se encontrarem alguma imagem? É óbvio que ele sabe que não tem imagem nenhuma, né? Então, mas muitas pessoas acreditam nisso, né? Agora, o delegado, na hora que for concluir o inquérito, né, senhor Magno, se tiver mesmo uma lesão que deve ter ido lá para o Instituto Médico Legal, enfim, da enfermeira para mostrar alguma coisa, uma lesão leve, né? Agora, os insultos também que o senhor proferiu a ela, enfim, se tiver outras testemunhas ali que possam ter documentado alguma coisa, vai ser ruim, né? O senhor dizer assim, delegado, olha, não era eu que estava ali, eram forças que estavam atuando contra as potestades, que depois da eleição que foi fracassada do Messias, elas atuaram sobre o meu corpo, né? Gente, não dá, né? Mas vigarice, é isso, né? Isso aqui também foi potestade, senhor Magno? Foi a potestade do boxe? O senhor estava num hotel, sabe Deus lá fazendo o quê? E, de repente, o boxe maligno também foi incorporado e partiu para cima do senhor, né? Mas né? São essas figuras. Bom, aí mudando de assunto, deixa aí seu comentário. Você acha que você acreditou nessa história? Lembrando, amanhã, domingo, às 18 horas, estarei aqui ao vivo com vocês, tá? A gente vai debater muitas questões aí, vou responder as questões de vocês. Não deixe de anotar na sua agenda. Testemunha, né, domingo, 18 horas, tá bom? Bom, e aí, matéria de hoje, nos jornais. Só lavagem cerebral coletiva explica Haddad sobre empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Às vezes eu tenho a impressão que tem muita gente mesmo lá no Palácio do Planalto que acompanha o nosso portal, porque eu já falei isso várias vezes e até brinquei com vocês. Se eu sou o Lula e chamo o Sidônio, eu chamaria o Sidônio, o ministro da SECOM, e falaria, Sidônio, olha só, esse empate aqui, meu amigo, esse troço aqui não está batendo, não. Tem alguma coisa muito errada aqui. Os jornais estão comentando isso também, né? Essa fala do Haddad. Aqui está escrito, no 1º de maio, Haddad diz que só lavagem cerebral coletiva explica avanço de Flávio. Aqui no texto, quando a gente lê o texto, ele fala isso aqui, ó. E eu já comentei com vocês isso. Nós estamos num ano que é inadmissível o que está se vendo nas pesquisas eleitorais. Inadmissível. O contraste é tão grande, que só uma lavagem cerebral coletiva explica uma comparação impossível entre dois personagens, Lula e Flávio, na história do Brasil. Nós temos um desafio cívico para cumprir, que é na defesa das prerrogativas dos trabalhadores, da democracia conquistada pelos trabalhadores. Essa agenda de democracia é nossa, discursou o ex-ministro. Ex-ministro Haddad. Como eu tenho falado sempre aqui, é basilar que a comunicação é a espinha central dessa história toda. Tomara que o Haddad tinha que vir dar entrevista no DCM, na Folha TV, nos veículos progressistas e não no Metrópolis, né? Falando em comunicação, aliás, né, Zé Fernandes? Tinha que falar no seu canal. Ou a gente vai ficar fortalecer veículo que vai lá e puxa o saco do Zema.
que é o que está acontecendo. O senhor também ajude o presidente Lula a vir para as redes agora todos os dias. Porque, gente, o volume de desinformações que nós recebemos é gigantesco. Sim. Então, é necessário que o presidente da República ele paute a sociedade. Porque se ele não pauta a sociedade, se a esquerda não pauta, o governo não pauta, quem pauta são os grandes veículos de comunicação e a extrema-direita. Está fazendo com que alguns movimentos já comecem a ser observados lá na comunicação do Lula. Hoje, também, assim, vários colunistas comentando que o discurso que o presidente da República fez no dia 1º de maio já foi um discurso muito contundente, né? Chamando atenção para conflito de interesses de classes aqui no Brasil, quem está a favor do povo, quem está contra o povo. A matéria diz: contra o andar de cima, pressionado nas pesquisas e pelo Congresso, Lula tenta reação com resgate de discurso antissistema. Nós perdemos muito tempo, né, gente? 3 anos e meio sem comunicação de governo, com Pimenta e com Sidônio. E vamos ver, né, se a gente tanto bater nessa tecla aí, se as coisas vão avançando. Como vocês podem perceber, muitas coisas que a gente fala aqui, elas vão chegando, porque eu faço campanha, né, gente? Eu faço campanha aqui direto, com outros canais, eu dou entrevistas, participo de podcasts, eu estou escrevendo. Vamos pingar, gente! Eu vou movimentando por todo lado, mando o WhatsApp, cobro pessoas que eu conheço no governo, vou enchendo a paciência, vou lá, né, quando dá para ir. E, enfim, em alguma coisa nós temos uma responsabilidade nessas mudanças e, por termos um canal com tantas pessoas como você, a gente sempre, quando vai falar alguma coisa, nós somos minimamente ouvidos, né? Por isso que é importante a gente ter o nosso portal aqui, a gente está nas batalhas aí, né? Bom, aí eu quero falar dessa personagem de novo aqui, porque, puxa vida, gente, eu estou vendo meus amigos progressistas, alguns, né, mordendo essa isca. Na coluna da Malu Gaspar, a gente leu: Alexandre de Moraes atuou pela rejeição a Messias em votação que impôs revés André Mendonça. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez o quê, senhora Malu? Ele ficou ligando para senador? Foi isso que ele fez? Ele fez. Isso também foi... Perguntou ali o senhor Magno Malta como é que faz para ter conexões. Volto para o editorial que eu fiz hoje mais cedo, tá? Não significa que o Alexandre esteja feliz com o Lula, que ele não tenha querido que o Lula perdesse na indicação do Messias. Agora, se ele articulou, precisa de prova, né, gente? Ele falou com que senador? Sobre o quê? Ele falou com o Alcolumbre? É essa a ideia? Falou com o Alcolumbre naquele jantar que não era sobre esse assunto? Pois é, por que a esquerda é tão resistente? É porque a esquerda, ela tem uma coisa, esse é um problema, assim, é uma coisa que tem que criticar o Lula desde o primeiro governo. A esquerda tem a noção que ela só consegue poder se ela tiver cooptado à direita. Ela não tem confiança nas próprias ideologias. O PT é um reformismo manso. Tá? Com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que votar no Lula, e eu não estou caindo num discurso antipetista, estou fazendo uma crítica pontual. Tá, o petismo é isso. O petismo tem esse problema. Guerras espirituais, guerras... Vamos pingar, gente, 168. Porque, gente, quando a gente olha aqui os senadores da República, eu comentei com vocês no nosso encontro anterior. Vocês acham que algum senador da República perguntou alguma coisa para o ministro Alexandre de Moraes, atendeu um telefone do ministro Alexandre de Moraes? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes pega no telefone e vai conversar com o senador para pedir alguma coisa? Gente, é uma coisa tão absurda. Os senadores, eles só devem obediência a seus patrocinadores. Sim. Aqueles que colocam grana, os que dão apoio político, são para essas pessoas que eles vão fazer algum tipo de consulta. E são os grupos empresariais que sustentam essas figuras. Ele vai ficar perguntando para o ministro Alexandre de Moraes, santa ingenuidade, Batman. Alexandre de Moraes é o sujeito oculto do combo Messias dosimetria. E aí não... Pedro, eu não tenho assistido o 247 desde que resolveram entrar nessa palhaçada de ficar ouvindo a Gaspar. A troco de quê? De ser antissistema? Uma coisa é ser antissistema, outra coisa é ser burro e representar. Não, eu acho que o 247 é um ótimo canal, tá? O Mário Vitor Santos é de lá, escreveu um texto muito interessante sobre essa cunha entre o Lula e o Alexandre de Moraes, tá? Escreveu no Facebook dele e acho que deve ter sido republicado pelo site. O próprio DCM, estava dando na capa hoje, o Gilmar Mendes falando com o Zema, é baseado numa coluna da Malu Gaspar, tá? Mas a questão é o teor da informação e o que interessa para Malu, não o que interessa para o público. Porque a coluna da Malu Gaspar é muito bem informada. Tem coisa ali que é informação relevante, sim. Mas tem que saber filtrar
E tem que tomar cuidado, gente. O ataque ao Alexandre é ataque ao Supremo, à República, tá? Ah, você tá endeusando o Alexandre? Não, gente. Não tô endeusando o Alexandre, eu tô vendo um problema daqui pra frente. A gente não vai eleger, desse jeito, brigando entre nós, a gente não vai eleger o Lula, e pior, a gente vai sabotar, eventualmente, se ele ganhar a eleição, tá? Não se trata de fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes, não é nada disso, não estou nem entrando nesse mérito, se teria interesse, não teria. A questão é fática, a questão de uma racionalidade. Aí eu vejo aqui no 247, né? O 247 é apenas um, né? Mas vê esse tipo de observação que eles fazem, assim, dando como fato concreto. Esquerda vamos pingar, gente, 9h55 nas redes após ministro se unir ao Alcolumbre contra Jorge Messias. Quer dizer, o site está fazendo uma afirmação que nasceu lá com a Malu Gaspar ou com o Guilherme Amado, ou vice-versa. Mas deve ter nascido com ela mesmo, porque ela que foi a primeira que publicou de madrugada essa história. E esquerda abandona Alexandre de Moraes. Não tem esquerda abandona Alexandre de Moraes nenhuma, porque a esquerda nunca ficou agarrada com Alexandre de Moraes. A esquerda defende a democracia. Nós defendemos a ação de um ministro que fez o que tinha que ser feito para conter golpes no nosso país e para mandar uma turma para a cadeia. Ele fez a obrigação dele, mas, enfim, foi obrigação que foi bem feita, porque se fosse outro, poderia não ter feito absolutamente nada que fez. Ele enfrentou com muito destemor. Então, é uma leitura que eu acho equivocada dos meus amigos. Perfis influentes criticam a atuação do magistrado e apontam articulações políticas envolvendo STF, Senado e a crise do Banco Master. Gente, isso tudo saiu da Malu Gaspar. Então, é uma infantilidade. Gente, só para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, como é que os patrões dos senadores não têm nenhuma conexão com o ministro Alexandre de Moraes. Os patrões dos senadores são, por acaso, os mesmos patrões da senhora Malu Gaspar. Porque os patrões da Malu Gaspar, que é uma funcionária da redação, a redação pertence a grupos econômicos poderosos, que têm ali seus funcionários e que vão agir na orientação desses grandes grupos econômicos. Então, é por isso que nós assistimos algumas informações são plantadas, porque elas atendem interesses, porque se elas não atendessem interesses, meu amigo e minha amiga, jamais alguma coisa seria publicada. Vocês acham que algum jornalista no Brasil que esteja trabalhando num grande órgão de comunicação privado, que se ele descobrir uma falcatrua de um patrocinador, que isso vai para a primeira capa claro que não. do jornal? Então, santa ingenuidade, né, Batman? E aí é o seguinte, só para reforçar que eu estou dizendo que o assunto não diz respeito apenas à nossa realidade, a Fox News, que é uma empresa de comunicação nos Estados Unidos de direita, trumpista, em 2023 fez uma campanha, uma pesquisa, uma enquete. Aliás, tem uma enquete no nosso portal, tá? Vou deixar o link na enquete também para você participar, tá bom? Mas nessa enquete aqui, eles fizeram um levantamento de quantos % dos cidadãos norte-americanos eram favoráveis a algum tipo de regulamentação para a compra e o porte de armas. 87% da população respondeu que era a favor de alguma regulamentação. Alguns, porque não queriam ver que as armas ficassem nas mãos de grupos de negros, de minorias étnicas, de latinos, e outros porque queriam que tivesse mesmo uma redução do número de armas e tal. Então, vários interesses ali ficaram confluindo, ficaram convergentes. Só que não adianta 87% da sociedade americana querer que se acabe com a liberdade total de armas dos Estados Unidos. Por quê? Porque os patrocinadores dos senadores e dos deputados no Congresso norte-americano, em sua grande maioria, têm interesses com os grupos de armamentos ou de armas, seja armas militares, seja armas para uso da sociedade. Então, a sociedade quer um negócio, mas os patrões dos senadores determinam outro. É a mesma coisa aqui no Brasil. Vocês acham que o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, ele atende telefone do Alexandre de Moraes para tratar de algum assunto? Ele presta contas aos patrocinadores dele, a Faria Lima, com quem ele se reúne. O senhor Arthur Lira, ele vai pedir orientação a Flávio Bolsonaro, essa gente, a Bolsonaro. Eles não passam por esses caminhos, vão escutar o ministro Alexandre de Moraes. Não existe isso, gente. O jogo está numa outra dimensão. Então, é uma coisa muito infantil ficar personalizando ou fulanizando como se o Senado e a Câmara
fossem casas que os deputados, senadores, e sua grande maioria, fossem absolutamente independentes. Eles não tivessem ligados a uma série de conexões. Claro que, como eu mostrei para vocês mais cedo, essa gente do bolsonarismo que ascendeu por rede social, por outros mecanismos, por igrejas, enfim, essas criaturas todas têm as suas ações políticas voltadas para atender os mesmos interesses que os outros senadores que são eleitos por grupos privados ou com apoio de grupos privados também fazem. Nós temos, portanto, uma minoria de senadores progressistas no Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. Aí eu pergunto para vocês, o ministro Alexandre de Moraes, e não só o ministro Alexandre de Moraes, qualquer ministro da Suprema Corte, pessoas que ficam expostas, ficam absolutamente vulnerabilizadas, sem nenhuma garantia que a comunicação pode ter algum tipo de efeito, vão se meter, vão fazer lobby para tentar apoiar ou destruir uma candidatura? Para dar o quê em troco? Com que tipo de garantia? O voto é secreto no Senado. Então, gente, vamos parar de acompanhar a funcionária da redação do mercado financeiro. Pautada pelo senhor Eduardo Bolsonaro, tá? Aqui, como a gente não é pautado nem pelo Paulo Figueiredo, nem pelo Eduardo Bolsonaro, a gente precisa de 168 de superchats. Agradecer ao público do José, que sempre nos acompanha por aqui. Manda 168 que a gente agradece muito, gente. Vamos lá, turma. E vamos tentar analisar as coisas como as coisas acontecem no Brasil e acontecem no mundo. Se a gente entender isso, nós vamos ver que a política concreta se faz na realidade concreta e não no mundo das potestades, dos principados, das guerras espirituais. Porque essas explicações metafísicas são explicações de vigaristas, seja no mundo da fé ou seja em qualquer outro mundo, né? Aqui no campo terreno, o que vale mesmo é a realidade que a gente enxerga e que a gente pode mapear. O resto são especulações e espíritos que a Malu Gaspar anda escutando a pretexto, né, de atender à redação. Bom, eu fico por aqui. Se você concorda, mande seu comentário. Se não concorda, discorde também. Eu gosto muito de ler o que vocês pensam, porque isso me ajuda também a entender o que é que está acontecendo no nosso país, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!